Queridos irmãos e estimados paroquianos, a Igreja celebra hoje jubilosamente os 100 anos de vida de São João Paulo II. Por isso, hoje não faço homilia. Leio-vos apenas a carta que o Papa Bento XVI escreveu no dia 4 de maio deste ano, por ocasião deste centenário, e que enviou ao cardeal Stanisław Dziwisz, que foi durante 40 anos secretário pessoal do Papa João Paulo II. Diz assim o Papa Emérito Bento XVI: neste 18 de maio completam-se 100 anos desde que o Papa João Paulo II nasceu na pequena cidade polaca de Wadowice. A Polónia, dividida durante mais de 100 anos pelas três grandes potências vizinhas, Prússia, Rússia e Áustria, tinha recuperado a sua independência no final da Primeira Grande Guerra Mundial. Era uma época cheia de esperança, mas também de dificuldades, já que a pressão das potências, Alemanha e Rússia, continuava a pesar sobre o Estado polaco que se reorganizava. Naquela situação de angústia, mas principalmente de esperança, cresceu o jovem Karol Wojtyła, que perdeu muito cedo a sua mãe, o seu irmão e logo depois o seu pai, de quem tinha aprendido uma piedade profunda e fervorosa. O jovem Karol, particularmente apaixonado pela literatura e pelo teatro, após os estudos para os exames prévios à universidade, dedicou-se mais a estas matérias. Para evitar a deportação no outono de 1940, ele começou a trabalhar numa pedreira que pertencia à fábrica química Solvay. Em Cracóvia, ingressou clandestinamente no seminário. Enquanto trabalhava como operário numa fábrica, começou a estudar teologia com livros antigos de texto para poder ser ordenado sacerdote, o que acontece em 1º de novembro de 1946. É óbvio que não só estudou teologia a partir dos livros, como também a partir da situação específica que pesava sobre ele e sobre os seus pais e sobre o seu país. É uma espécie de característica toda a sua vida e todo o seu trabalho. Estuda com livros, mas experimenta e sofre as questões que estão por detrás do material impresso. Para ele, como jovem bispo, foi bispo auxiliar desde 1958 e arcebispo de Cracóvia desde 1964, o Concílio Vaticano II tornou-se uma escola para toda a sua vida e trabalho. As grandes perguntas que surgiram especialmente sobre o chamado Esquema 13, mais tarde intitulado Constituição Gaudium et Spes, foram as suas próprias perguntas pessoais. As respostas desenvolvidas no concílio mostraram-lhe o caminho a ser seguido no seu trabalho, primeiro como bispo e depois como papa. Quando o cardeal Wojtyła foi eleito sucessor de São Pedro em 16 de outubro de 1978, a Igreja estava numa situação desesperada. As deliberações do concílio apresentavam-se publicamente como uma disputa sobre a fé, o que parecia privar a própria fé da sua certeza indubitável e inviolável. Um pastor bávaro, por exemplo, comentando a situação de então, dizia: no fim, acolhemos uma fé falsa. Esta sensação de que não havia nada seguro, de que tudo estava em aberto, foi alimentada pela forma como se implementou a reforma litúrgica. Tudo, afinal, parecia factível na liturgia. Paulo VI tinha fechado o concílio com energia e determinação, mas uma vez terminado, o Papa viu-se confrontado com mais assuntos sempre muito urgentes, o que acabou por colocar a própria Igreja em escrutínio. Os sociólogos compararam a situação da Igreja naquele momento com a situação da União Soviética sob Gorbachev, quando toda a poderosa estrutura do Estado se derrubou na tentativa de reformulá-la. Uma tarefa que superava as forças humanas esperava o novo Papa. Entretanto, desde o primeiro momento, João Paulo II despertou um novo entusiasmo por Cristo e pela sua Igreja. Primeiro, com a exclamação das palavras iniciais do seu pontificado: não tenham medo, abram, ou melhor, escancarem as portas a Cristo. Desculpai-me, para vós que, como eu, ouvistes este brado no início do seu pontificado, bem sabeis os sentimentos que na altura nos tomaram. Esse tom
determinou todo o seu pontificado e transformou-se num caminho renovador e libertador da Igreja. Isto deve-se também ao facto de que o novo Papa provinha de um país onde o concílio tinha sido bem recebido. Não se tratava de questionar tudo, mas tratava-se da alegre renovação de tudo. O Papa, diz Bento XVI, viajou pelo mundo em 104 grandes viagens pastorais e proclamou o Evangelho em toda a parte com alegria, cumprindo assim a sua obrigação de defender o bem, de defender a Cristo. Em 14 encíclicas, voltou a expor completamente a fé da Igreja e a sua doutrina humana. Inevitavelmente, ao fazê-lo, suscitou a oposição das igrejas no Ocidente, cheias de dúvidas. Hoje, parece-me importante enfatizar, sobretudo, o verdadeiro centro do qual deve emergir a mensagem dos seus diferentes textos. Este centro veio à atenção de todos nós no momento da sua morte. O Papa João Paulo II morreu nas primeiras horas da nova festa da Divina Misericórdia. Permitam-me aqui acrescentar um pequeno comentário pessoal, diz o Papa Bento XVI, que revela um aspecto importante do ser e do agir do Papa João Paulo II. Desde o começo, João Paulo II sentiu-se profundamente comovido pela mensagem de Faustina Kowalska, uma freira de Cracóvia, que destacou a Divina Misericórdia como centro essencial da fé cristã e que desejava uma celebração com este motivo. Depois de todas as consultas, o Papa tinha escolhido o domingo in albis, o segundo domingo da Páscoa, e, entretanto, antes de tomar a decisão final, ele pediu à Congregação da Fé a sua opinião sobre a conveniência dessa data. Dissemos que não, pois pensávamos que uma data tão antiga e tão cheia de conteúdo como a do domingo in albis não deveria sobrecarregar-se com novas ideias. Certamente não foi fácil para o Santo Padre aceitar o nosso não, mas ele falou com toda a humildade e aceitou uma segunda vez o não da nossa parte. Finalmente, fez uma proposta que mantinha o histórico domingo in albis, mas incorporava a Divina Misericórdia na sua mensagem original. Impressionou-me, noutras ocasiões, a humildade deste grande Papa, que renunciava a ideias e desejos por não receber a aprovação dos organismos oficiais que, segundo as regras clássicas, ele devia consultar. Quando João Paulo II vivia os seus últimos momentos neste mundo, a festa da Divina Misericórdia acabava de começar depois da oração das primeiras vésperas. Aquela celebração iluminou a hora da sua morte. A luz da misericórdia de Deus apresenta-se como uma mensagem reconfortante sobre a sua morte. No seu último livro, Memória e Identidade, publicado na véspera do seu falecimento, o Papa resumiu mais uma vez a mensagem da Divina Misericórdia. Destacou que a irmã Faustina morreu antes dos horrores da Segunda Grande Guerra Mundial, mas que já tinha dado a resposta ao Senhor a esse horror insuportável. Era como se Cristo quisesse dizer através de Faustina: o mal não obterá a vitória final. O mistério pascal confirma que o bem prevalecerá, que a vida triunfará sobre a morte e que o amor triunfará sobre o ódio. Ao longo da sua vida, o Papa procurou apropriar-se na primeira pessoa deste objetivo da fé cristã, que é a doutrina da salvação, e ajudar a outros e também ajudar outros a apropriar-se dela. Através de Cristo ressuscitado, a misericórdia de Deus é dada a cada indivíduo. Embora este centro da existência cristã só nos seja revelado através da fé, também é importante afirmá-lo filosoficamente, porque se a misericórdia de Deus não é um facto real, então devemos encontrar o nosso caminho no mundo em que o poder último do bem contra o mal se apresenta incerto. No fim de contas, além deste significado histórico objetivo, é essencial que todos saibam que a misericórdia de Deus é mais forte que a nossa fraqueza. Além disso, nesta etapa atual, também podemos encontrar a unidade interior entre a mensagem de João Paulo II e as intenções fundamentais do Papa Francisco. João Paulo II não é um rigorista moral, como alguns tentam retratá-lo. Com a centralidade da misericórdia divina, ele dá-nos a oportunidade de aceitar os requisitos morais do homem, embora nunca possamos cumpri-los por completo. Entretanto, os nossos esforços morais são feitos à luz da divina misericórdia,
que é uma força curativa para a nossa fragilidade. Quando morreu o Papa João Paulo II, a Praça de São Pedro estava cheia de pessoas, especialmente jovens, que queriam estar junto do seu Papa pela última vez. Não posso esquecer o momento em que Dom Sandri anunciou a partida do Papa. Em particular, o momento em que o grande sino de São Pedro repicou, tornando aquele anúncio inesquecível. No dia do funeral, havia muitas frases dizendo "Santo súbito". Foi um grito que de todo o lado surgia do encontro com João Paulo II, não só na praça, mas também em vários círculos intelectuais discutiu-se a ideia de dar a João Paulo II o título de Magno. A palavra santo indica a esfera de Deus e a palavra magno indica a dimensão humana. Segundo as normas da Igreja, a santidade pode ser reconhecida mediante dois critérios, as virtudes heroicas e o milagre. Os dois critérios estão estreitamente vinculados. A expressão virtude heroica não significa uma espécie de façanha olímpica. Significa, em vez disso, que através de uma pessoa se revela algo que não provém dela, que se revela que a obra de Deus se faz visível nela e através dela. Não é uma competência moral da pessoa, mas sim a renúncia da pessoa à própria grandeza. O ponto-chave é que a pessoa permita que Deus haja nela, e assim a obra e o poder de Deus tornam-se visíveis através dela. O mesmo se aplica à prova do milagre. Tampouco o milagre é um evento sensacional, mas é a revelação da bondade de Deus, que é Pai e que é Pai de uma forma que vai para além das meras possibilidades humanas. O santo é um homem aberto a Deus e imbuído de Deus, que se afasta de si mesmo e nos permite ver e reconhecer a Deus que é santo. Verificar legalmente este facto, na medida do possível, é o significado de dois processos de beatificação e de canonização. Nos casos de João Paulo II, ambos os processos foram seguidos estritamente de acordo com as regras aplicáveis. Por isso, ele agora nos é apresentado como o Pai, que nos deixa ver a misericórdia e a bondade de Deus. É mais difícil definir corretamente o termo magno. Durante os quase 2000 anos da história do papado, o título magno só foi outorgado a dois papas, a Leão I, 440 a 461, e a Gregório I, 590 a 604. A palavra magno tem uma conotação política em ambos, na medida em que algo do mistério de Deus se fez visível, também por meio da sua ação política. Mediante o diálogo, Leão Magno conseguiu convencer Átila, o príncipe dos Hunos, a poupar Roma, a cidade dos príncipes dos apóstolos Pedro e Paulo. Desarmado, sem poder militar nem político, mas com o poder da convicção da sua fé, ele conseguiu convencer o temido tirano a poupar Roma. Na luta entre o espírito e o espírito demonstrou ser mais forte. Embora Gregório I não tenha tido um êxito tão espetacular, também ele conseguiu proteger Roma contra os lombardos, contrapondo de novo o espírito ao poder e obtendo a vitória do espírito. Se compararmos a história dos dois papas com a de João Paulo II, a sua semelhança é evidente. João Paulo II também não tinha poder militar ou político. Durante as deliberações sobre a forma futura da Europa e da Alemanha em fevereiro de 1945, observou-se que a opinião do Papa também deveria ser levada em conta. Então Stalin perguntou: quantas brigadas tem o Papa? É claro que o Papa não tinha exércitos ao seu dispor, mas o poder da fé revelou-se e aquele acabou derrocando o sistema do poder soviético em 1989, permitindo um novo recomeço. É indiscutível que a fé do Papa foi um elemento essencial no desmoronamento do poder comunista. A grandeza evidente de Leão I e Gregório I, portanto, é certamente visível também em João Paulo II. Deixamos em aberto o epíteto magno, se ele prevalecerá ou não. O certo é que o poder e a bondade de Deus se fizeram visíveis para todos nós em João Paulo II.
no momento em que a Igreja sofre mais uma vez a aflição do mal, este é um sinal para nós, um sinal de esperança e de confiança. E termina o Papa Emérito Bento XVI. Querido São João Paulo II, rogai por nós. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.